do 163º dia. Isaías 20. A Assíria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías 21. Profecia da queda da Babilônia. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de 2. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônicos adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mensagem contra Edom. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Mensagem contra a Arábia. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz.
tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías 22. Mensagem contra Jerusalém. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre. Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalhas. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: vão embora, deixe-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as 2 muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Mensagem contra Sebna. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo com quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim
será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará, como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada fortemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. 2 Coríntios 4. Tesouros espirituais em potes de barro. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem de boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falte um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Por assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Viver pela fé. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna,
muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre.